Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Hoje, nosso segundo dia de aula da semana, terça-feira, não é mesmo? Espero que você esteja aproveitando bem esses dias, as nossas aulas e aprendendo o máximo possível, não é mesmo? E hoje nós teremos a nossa primeira aula de hoje será de geografia, ok? E para nós iniciarmos a nossa aula de geografia, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 371. Vamos lá? Pegue o seu livro e abra-o na página 371. Então, é a nossa lição de número 4, não é mesmo? Então, já encerramos todas as lições sobre os municípios, o que é um município, como se organiza um município, os serviços públicos. E hoje vamos iniciar uma nova lição sobre o relevo e a hidrografia do planeta, ok? Então, vamos lá começar a leitura. A superfície da Terra é o lugar onde vivemos, plantamos e fazemos nossas construções. Então, a superfície da Terra, ou seja, este local que nós pisamos, certo? Que está acima da água, ok? É o lugar onde nós vivemos, não é mesmo? Mas além de viver, nós fazemos o que na superfície da Terra? Plantamos, não é mesmo? Para termos o nosso alimento, a agricultura, também fazemos as construções, não é mesmo? Construímos casas, escolas, igrejas, hospitais, certo? Então, todas as construções nós fazemos na superfície terrestre para vivermos, certo? Algumas outras têm suas bases embaixo d'água, como as plataformas de petróleo, mas isso aí a gente aprende depois, ok? E é na superfície da Terra que nós vivemos, não é mesmo? Ou seja, temos nossa comunicação social, ou seja, vivemos em sociedade, falando uns com os outros, neste momento mantendo distância, não é mesmo? E fazemos o comércio, fazemos o que mais? Fazemos as nossas amizades, vivemos em família. Então, tudo isso nós fazemos na superfície da Terra, ou seja, onde vivemos. Vamos continuar. Essa superfície não é totalmente igual. É formada por terrenos planos, terrenos ondulados com subidas e descidas, terrenos altos e outros mais baixos. Então, a superfície do planeta, ou seja, onde nós vivemos, ela não é toda reta. Não é mesmo? A nossa cidade, nós podemos ver que o chão, a superfície, ela não é toda reta. Tem as partes planas, não é mesmo? O terreno que ele é mais plano, por exemplo, onde se localiza, vejamos a Praça São Francisco, aquelas praças que ficam embaixo no centro da cidade, no comércio, é plano, não é mesmo? A rua. Mas também tem os terrenos ondulados, com subidas e descidas. Por exemplo, quem está na parte do centro do comércio, para chegar até o Piaget, tem que subir ladeira, não é mesmo? Ou seja, é ondulado. Mas quem mora lá no alto, não é mesmo? Quem mora mais para cima, tem que descer um pouco até chegar o Piaget. Então, tem os terrenos, né, com subidas e descidas. E tem terrenos altos, ou seja, podemos citar aqui a Serra do Baixio, não é mesmo? Que tem terrenos que é um terreno bem alto. E depois tem os terrenos mais baixos, que podemos citar depois da linha, chegando no fórum. Você vê que aquele terreno é bem mais baixo, então ele tem a descida, ok? Continuemos. Ao conjunto das diferentes formas de superfície terrestre, damos o nome de relevo. Então, há esse conjunto de diferenças de terrenos altos, terrenos baixos, terrenos ondulados, não é mesmo? Nós damos o nome de relevo. Então, quando eu digo qual é o relevo de onde você mora, aí você pode dizer, o relevo de onde eu moro predomina terreno alto e terreno baixo, tem muita ladeira, certo? Tem uma serra.
Então você está falando do relevo, ok? Continuando, o relevo terrestre sofre transformações ao longo do tempo. Então, toda a superfície que nós vivemos, ela sofre alterações ao longo dos tempos, certo? Ou elas ficam mais altas, ou elas ficam mais baixas, tem a modificação do homem, tem a própria modificação da natureza, mas está sempre em constante transformação. E aqui nós temos uma foto ao lado do Planalto da Borborema, certo? Na área rural do município de Ingá, na Paraíba, certo? Então, essa serra que tem atrás destas casas é o Planalto da Borborema, que é uma terra muito alta e em cima dela é plana, ou seja, uma terra alta, mas que em cima, no topo, é plano. Por isso que é chamado de planalto, certo? Que é plano e alto, ok? Inclusive, esse planalto é o que dificulta um pouco as chuvas chegarem até nas nossas regiões. Quando a chuva vem do oceano, chega nele, ou seja, tem que chover, a nuvem fica mais leve para passar por cima e depois seguir o caminho até chegar aqui o nosso interior. Mas vamos lá continuar. Essa é apenas uma curiosidade. Formas de relevo. Então, nós já sabemos que os relevos são diferentes, não é? Alto, baixo, ondulado, mas para cada forma, ou seja, se é alto tem um nome, se é baixo tem outro nome, se é ondulado tem outro nome. E vamos ver agora as principais formas de relevo, ou seja, as denominações, os nomes, ok? Vamos lá. Planície. Terreno plano, às vezes com pequenas elevações. Então, a planície é um terreno que é plano, ou seja, que não sobe e nem desce, com pequeninas ondulações. Então, como eu disse, a rua central da nossa cidade é um pouco plana, mas a planície ela é bem maior. Não sei se você já foi na cidade de Souza, mas quando você vai chegando, você vê toda a cidade bem retinha, bem grande o terreno. Então, ali é uma planície, certo? Então, temos o planalto, que é o terreno mais alto que a planície e apresenta superfície irregular. Temos montanha. A montanha mesmo é uma grande elevação de serra, de terra, que aqui nós não temos montanha. No Brasil não tem montanhas, certo? Tem serrotes, tem planaltos, mas montanha mesmo não tem. Tem a escarpa. E o que é a escarpa? É uma vertente muito inclinada, também chamada de penhasco, certo? Então, a escarpa é quando tem uma terra e chega no fim dela e tem a descida. Então, ali é uma escarpa, certo? Que as pessoas chamam de penhasco. Por exemplo, você chega na terra e depois olha para baixo, é bem alto, e então ali é uma escarpa. E o que é uma serra ou cordilheira? Conjunto de montanhas. Mas, professor, aqui no Baixio não tem uma serra e o senhor não disse que no Brasil não tem serra? Então, nós damos o nome de serra porque é popular, certo? Mas no nosso caso é apenas um serrote. O nome correto, no caso, é o Serrote das Pombas, certo? O nome. Nós chamamos de serra apenas porque é um nome popular. Mas não é uma serra de verdade, porque serra de verdade só existe onde é montanha. Depois nós temos um monte, que é uma elevação média de terra, certo? Também temos morro ou colina, que é pequena elevação de terra, como nós podemos citar a colina do Horto em Juazeiro do Norte. Não sei se você conhece, mas já chegou a conhecer, onde tem a estátua do Padre Cícero em cima. Então ali é uma colina, certo? E depois nós temos um vale, como eu já falei, não é da região de Souza, que tem até o Vale dos Dinossauros. É uma região plana, situada entre partes altas. Então você chega a ver a cidade de Souza bem lá embaixo, mas bem planas, certo? Então temos a ilha. E o que é a ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então uma ilha, certo, é uma porção de terra, mas não pequeno, claro, pode ter ilhas pequenas e tem ilhas maiores, certo? E o conjunto de ilhas, lembrando, é arquipélago, espero que lembrem. Ou seja, é uma porção de terra que é cercado por água, que não tem
para onde você vai, norte, sul, leste, oeste, sempre vai chegar na água rapidamente, certo? Por exemplo, o Brasil ele não é cercado por água, ele é banhado por água, mas do outro lado do Brasil, no final do Brasil, tem mais terras e só passando outros países tem mais terras, ou seja, é bem grande. Mas aí, quando tem água no norte, sul, leste e oeste de todos os lados, chamamos de ilhas. Inclusive, tem várias ilhas que são países, certo? Por exemplo, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e o país de Gales, certo? São ilhas, fazem parte das Ilhas Britânicas, ok? Mas isso você vai aprender um pouco mais de geografia na frente, essa questão. Apenas aprenda que tem ilhas que são países, certo? E tem ilhas que não são países, claro, não é? E temos também a depressão. E o que é a depressão? É um terreno mais baixo do que os terrenos que o cercam. Então, o que é a depressão? Você pode estar em um terreno bem plano, mas quando do nada baixa e tem uma parte bem baixa e depois sobe novamente. Então, aquela parte que fica lá no fundo é uma depressão, ok? Então, temos aqui o exemplo. Temos aqui a montanha, não é? Como você pode ver, que é uma grande elevação de terra. Depois nós temos o vale, que é a região entre montes ou terras altas. Depois temos as serras. Morro, não é verdade, que é menor. Temos o planalto, que você pode ver como é plano em cima, mas depois tem o fim, não é mesmo? Que nós podemos aqui chamar de escarpa, não é? Que também é chamado de penhasco no final. Temos a planície, certo? Que você pode ver que é o terreno bem baixo. E a depressão, que é um terreno baixo, mas rodeado de terrenos altos. E a ilha, um terreno, na mesma porção de terra, rodeada por água, ok? Observe bem este desenho, certo? E então, como atividade de geografia, eu quero que vocês façam este exercício, essa atividade da página 372. E quando terminarem, vocês me enviem a foto, ok? Qualquer coisa é só me ligarem se tiverem dúvida. E às 9 horas vocês receberão um segundo link para a próxima aula.